Olá, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui o nosso estudo das quartas-feiras, estudando as obras de Emmanuel. Então, hoje, dia 28 de junho de 2023, e vamos dar sequência estudando mais uma lição de Emmanuel do livro Palavras de Vida Eterna. Sempre para mim uma alegria muito grande estar aqui junto de vocês, ainda mais percebendo a presença que já vão chegando, vão se conectando. É uma alegria muito grande. Então vamos deixando aqui o nosso abraço, nosso boa noite a todos que já estão conectando aqui conosco. Nosso boa noite aqui, Sandra Paulino, no Insta, bem-vinda. A Graça Barbosa aqui pelo Facebook. Aqui também Deise Florencio, nossa amiga da Pensilvânia. O Diego Romão, muita paz para você também, Diego. A Edna Markovics, nossa querida amiga, sempre estudando juntos aqui. A Fátima Marcaça Baldo, tudo bem, Fátima? Sonilda Gomes, Aleta Meira, Rosenilda Cavalheiro, Romilda Martiniano, Alexander Lucas, quem mais aqui? Ronaldo Góes, Elizabeth Fonseca, a Jaciane Ramos, que legal, Wender Rafaela, um abraço para vocês aí, meus amigos. Matilde Porto, muita paz a todos. A Sandra pedindo prece, né? Sandra, ao final a gente faz sim, tá bom? A Loiva Carnop, nossa querida amiga, também aqui já conosco. Solange Soares, Auresina Santos, Mira Souza, a Fátima Chaves, boa noite. Jimin Jim, né? Cida Basile, Lilico Miller, a Elizabeth Fonseca pedindo oração, né? A Carol Belisário aqui no Insta também. Nossa amiga Fátima, um abraço, Fátima. Bem-vinda, viu, minha amiga? Carmen Maria aqui no Face também. Francisca Irion. O João Franco, nosso amigo. Eu que agradeço muito a presença de todos. Uma alegria muito grande. E vamos então, antes de iniciarmos, né? Como sempre, vamos elevar um pensamento ao alto, a nosso Mestre Jesus, rogando a Ele, permita a todos nós contarmos com a boa assistência da espiritualidade amiga, porque é tão importante a gente compreender bem a lição dentro das nossas possibilidades, né? O máximo que nós pudermos extrair das lições de Emmanuel, que são essenciais para a nossa vida. Cada lição que a gente vai vendo aqui, nós percebemos o quanto podemos aprender com elas, o quanto podemos crescer espiritualmente, colocando esses ensinos em nossa vida diária. Então, que Jesus, nosso Mestre, possa nos inspirar a todos e nos envolver em sua santa paz. Vamos então, dando início. Hoje, como disse, né, Palavras de Vida Eterna, é a lição número 70, eu escolhi, chamada Pacifica Sempre. Uma lição muito importante, né, como o nome próprio já está dizendo, vai tratar da paz para que a gente consiga, né, manter uma condição de paz em nossa vida, que é tão importante isso. Eu quero dar um recadinho, meus amigos, lembrando, eu não sei se todos sabem, porque às vezes as pessoas não têm esses 6 livros que nós estamos estudando. Cada dia uma mensagem de um livro, né? Então eu quero dar uma dica para vocês que gostam de acompanhar o texto, né? Se alguém quiser, né, buscar pela internet para estudar antes ou para ter o texto em mãos, tem um site da internet chamado Bíblia do Caminho. Bíblia do Caminho. Nesse site tem todas essas lições desses livros e outros livros também, tudo gratuitamente, né? Se vocês digitarem no Google, por exemplo, lição 70, né? Livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, ele vai direto nesse site e busca essa mensagem.
Então, cada semana que eu divulgar, se vocês quiserem fazer essa pesquisa, vocês têm acesso à mensagem, né? Se quiserem ler antes, preparar, tirar alguma dúvida, né? Ou acompanhar com a mensagem na hora, fica aí essa dica, tá? E lembrando também que todos esses vídeos eu deixo gravado em meu canal no YouTube, se alguém quiser consultar outro momento, é Paulo Eduardo Sampaio no YouTube, tá bom? Oi, Ideia, tudo bem, minha amiga? A lição de hoje é a lição 70 do livro Palavras de Vida Eterna, chamada Pacifica Sempre, tá bom? Tudo bem, então vamos começar, né? Então, Emmanuel, pessoal, a gente já percebeu, né? Nesses livros, sempre ele recorta um versículo, um trechinho, uma fala ali de um evangelho, de uma carta de Paulo, de outros apóstolos também, e faz o seu comentário. Bem-vindo aqui, CE Francisco Xavier também, deve ser uma casa espírita, né? Muito boa noite, bem-vindo aqui participar conosco do Estudos, fique à vontade. Então, Emmanuel recorta um trechinho, uma das bem-aventuranças, né, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Oi, Rose, minha amiga, bem-vinda, boa noite. E recorta, então, o seguinte versículo, quando Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vejam que essa bem-aventurança nos ensina muito com ela. Porque as bem-aventuranças, a gente percebe, meus amigos, que tem uma gradação, né? Jesus começa lá, bem-aventurados os pobres de espírito, e vai elevando a condição, até chegar nessas últimas bem-aventuranças, que são os pacificadores, uma condição bem elevada do espírito, né? Então, lembrando também que as bem-aventuranças foi quando Jesus subiu ao monte, né, e fez o chamado Sermão do Monte, que é tão conhecido. Esse Sermão do Monte é tão importante que o Gandhi, né, aquele líder pacifista, ele que não era cristão, chegou a dizer que mesmo que se perdessem todos os textos sagrados, mas restasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Para a gente ter uma ideia da importância desse Sermão do Monte, que Jesus ensinou muito, foi um discurso longo, né? Foi uma fala longa de Jesus, deixando muitos ensinamentos, e dentre esses, né, ensinamentos, essas bem-aventuranças, como essa que nós vamos estudar aqui hoje. É interessante a gente pensar, porque Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí nós poderíamos perguntar, mas como assim? Nós não somos todos filhos de Deus, né? Claro que sim, todos nós somos filhos de Deus, criados por Deus da mesma forma. O que acontece é que, conforme nós evoluímos, né, o espírito evolui, a hora que o espírito atinge um alto nível de evolução espiritual, que ele passa a se doar para a humanidade, em favor do bem-estar da humanidade, quando esse espírito começa a encarnar num planeta para missões, né, sublimes de auxílio ao próximo, esses missionários que vieram à Terra, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o nosso Chico Xavier, são espíritos missionários que chegaram num nível, Gandhi, né, e tantos outros, chegaram num nível de evolução que eles trabalhavam pela paz da humanidade. Eles não buscavam apenas a paz para eles, mas preocupavam-se para que todos ou muitos tivessem paz, né? Então vejam, o espírito, a hora que chega num nível desse, ele merece o título honroso de Filho de Deus. Aí que sim, aí que dá para a gente entender essa fala de Jesus. Nós todos somos filhos no sentido de termos sido criados por Deus, né? Somos filhos de Deus. Mas nós precisamos atingir esse nível de merecermos o título de filhos de Deus, sermos honrosamente chamados de filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então é isso que essa bem-aventurança nos mostra.
E Emmanuel, né, vem nos esmiuçar essa bem-aventurança, nos falando aqui sobre a paz que todos nós precisamos. Então o Emmanuel começa a lição dizendo: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Vejam a primeira frase de Emmanuel. Então pensemos, meus amigos e minhas amigas, naqueles momentos difíceis da nossa vida, momentos de lutas, de provas difíceis, de expiações dolorosas. Emmanuel vem nos alertar: não nos esqueçamos da oração. A oração vai acalmar a alma aflita nesses momentos difíceis, vai nos tranquilizar para podermos enfrentar as situações da melhor maneira. E ele diz: buscando na oração, pacifica os quadros da própria luta, ou seja, para que nós não percamos o equilíbrio emocional, que é tão importante. Porque, vejam, a gente passa situações difíceis. Lógico que nessas horas de lutas, de provas, de expiações, nós vamos nos sentir abalados ali, aflitos, né? Mas a oração pode nos ajudar a não entrarmos em desespero, porque o desespero é muito prejudicial. Então a oração vem no sentido de dar aquela calma, aquela paz, mesmo diante das lutas, né? E vai nos dar a força e resignação para a gente enfrentar tudo aquilo que surgir de problemas da melhor maneira possível. Então, a primeira dica de Emmanuel na lição: busquemos a oração para nos asserenarmos, né? Pacificando os quadros da própria luta, ou seja, para que os problemas que surgem na vida não ganhem uma dimensão maior do que já tem, porque já enfrentaremos problemas, mas dependendo do nosso estado de alma, a gente agrava aquela situação difícil. Então, primeira coisa, busquemos pacificar através da oração. Vamos ver aqui, interagindo com vocês, se tem algum comentário antes da gente prosseguir. A Maria Luísa chegando aqui. Boa noite, Maria Luísa. Bem-vinda, viu? Deixa eu me ver aqui rapidamente, que a gente pode ver se tem algum comentário. Nosso boa noite para todos que foram chegando. A Zuleide, boa noite, Zuleide. Dá uma passadinha, né? Legal, a Zuleide que acompanha em outros momentos. Um abraço, Zuleide, minha amiga. Muita paz aí para vocês. Vamos ver aqui. Boa noite a todos. Tem muitos cumprimentos aqui, né? Bem-vindos, muita paz a todos. O João Franco dizendo: bonita esta denominação e honra. Sim, né? Os filhos de Deus. É algo muito belo quando a gente fizer por merecer, né? Tudo bem, Maria Luísa? Quando a gente fizer por merecer esse título, né? Sermos chamados, já pensou, né? O que mais aqui? Muito obrigado a todos, né? As mensagens carinhosas aí, os cumprimentos. Muita alegria de ver quantas amigas aqui, quantos amigos juntos participando aqui conosco. Uma alegria muito grande. Alex Soares dizendo que a explicação está perfeita. Então, tá ótimo. Vamos à frente aqui. A Carol Belisário dizendo aqui a fala de Gandhi. A fala de Gandhi foi impressionante, né, do Sermão do Monte. Justamente, né? O Gandhi, que nem era cristão, coloca nessa fala dele, foi muito marcante, né? De dizer que mesmo que se perdesse todos os textos sagrados e restasse o Sermão do Monte, é como se não tivesse problema, né? Porque o Sermão do Monte resume praticamente, né? Vamos à frente então. Aí Emmanuel continua dizendo: se alguém te fere, vejam, agora, meus amigos, prestemos atenção que Emmanuel vai dar umas orientações que são difíceis, hein? Eu digo já de antemão, são difíceis, mas nós estamos aqui, creio eu, com o propósito de aprendermos com o Emmanuel, com o professor do Evangelho, com o Evangelho do Cristo.
Eu acho que nós todos já queremos viver de forma melhor. Então, prestemos atenção nessas orientações que o benfeitor vai dar agora. Ele diz assim: se alguém te fere, pacifica desculpando. Olha a primeira colocação. Porque vejam, alguém nos agrediu, nos feriu, nos ofendeu, né? Então ele diz, pacifica, porque sempre vai trabalhar em torno de pacificar. Oi, Maria Correia, boa noite. Então vai tratar no sentido de pacificar. Ele diz, pacifica desculpando. Aqui nós temos o grande problema nosso, não é? O perdão, a desculpa. Verdadeiramente perdoar. Porque vejam, se a gente não perdoa, nós estamos cansados de saber. Não perdoando, a gente se irrita, a gente é levado a muitas vezes, né, naquele momento da agressão, a entrarmos em cólera, né, com raiva, com descontrole emocional. E além do que, tem o veneno da mágoa que nós arrastamos muitas vezes porque não perdoamos. Então, a primeira coisa das orientações, desculpa, perdoa se alguém te ofende, é para o nosso bem, é para pacificar, porque enquanto não perdoamos, não temos paz, vocês concordam? Quem não perdoa está constantemente fora de si, está perturbado, está com descontrole emocional. Então, para pacificar, precisa desculpar, né? Se alguém te calunia, veja bem, alguém falou algo, uma mentira sobre nós. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Olha que interessante isso, porque alguém falou algo, uma mentira sobre nós, sobre a nossa vida. Então, a recomendação de Emmanuel nesse caso é pacificar servindo. O que seria isso? Pode parecer sem sentido, né? Fala, mas o que tem a ver servir com alguém ter nos ofendido com uma mentira? É que é o seguinte, amigos, penso eu, a nossa atitude sendo útil, trabalhando, continuando fazendo o bem, servindo ao próximo, sendo útil, isso é a nossa resposta, entenderam? É a nossa defesa. Não precisaria dizer, olha, o que você está dizendo é mentira, eu não faço isso. A gente fica argumentando um monte de coisa. Se a gente continuar fazendo o nosso trabalho no bem, o nosso trabalho é a resposta para as mentiras que possam ser levantadas contra nós, né? Então, continuemos trabalhando e não vamos dar, né, atenção para essas possíveis agressões mentirosas. É a recomendação de Emmanuel. Se alguém te menospreza, vejam bem, difícil, né? Alguém menosprezar o outro, ele diz, pacifica entendendo. Ou seja, se alguém nos menospreza, meus amigos, é sinal que essa pessoa, ou ela é enferma da alma, né? Ela está enferma espiritualmente, doente. Ou então ela não conhece Jesus, não conhece o Evangelho. Porque quem em pleno equilíbrio vai menosprezar o outro? Não é a atitude de um cristão. Então o que Emmanuel diz numa hora dessa, se alguém nos menospreza, pacifica entendendo. É aquela questão assim, compreender que aquela pessoa não pode oferecer mais do que isso. Por isso que Francisco de Assis põe na sua oração, que eu compreenda mais do que seja compreendido. É atitude de cristão, meus amigos. É atitude de quem quer seguir o Evangelho. Compreenda e pacifica. Não revide, não se revolte, não dê o troco, né? Se alguém te irrita, vejam bem, se alguém te irrita, pacifica silenciando. Olha que interessante isso. Porque quem irrita o outro, essa pessoa que está irritando alguém, o que ela mais quer é briga. Vocês concordam? Quem irrita o outro, espera que o outro revide, para poder dar discussão, para poder dar briga. A pessoa gosta disso. Então, se a gente silencia, acabou o problema. Vejam que orientação sábia. Alguém está te irritando, fica tranquilo, não fala nada,
não revide, não responda, não entre naquela onda mental de desequilíbrio da pessoa, porque o silêncio devolve a provocação para o outro. Depois Emmanuel continua. Só um minutinho que eu tive um probleminha aqui no Insta. Pessoal do Insta, eu parei aqui para não comentar que eu vi que deu uma pequena queda, né? O Emmanuel continua dizendo: o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Olha que interessante. Atitudes de sabedoria daquele que já aprendeu com Jesus. São essas atitudes: perdão, o trabalho, a compreensão e a humildade. E Emmanuel diz: são vozes inarticuladas da tua própria defesa. Quer dizer o quê? Aquelas vozes que não são pronunciadas. Vozes que são apresentadas através da nossa atitude e não da nossa própria voz, entenderam? Vozes inarticuladas é quando a gente age de forma a dar a resposta pelas nossas próprias atitudes, perdoando, continuando a servir, compreendendo o outro, sendo humildes. Assim a gente dá a resposta sem precisar usar das palavras. Porque muitas vezes, o que a gente faz? Nós elevamos a voz, a gente grita, o comum das pessoas. Quem irrita o outro, quem ofende, quem menospreza, o que as pessoas fazem? Dão o troco na hora, não é? Respondem à altura, esbravejam, perde o controle da situação. E então aqui Emmanuel está dizendo atitudes de quem quer seguir o Evangelho, né? Essas vozes inarticuladas que são a nossa melhor defesa, através dessas atitudes cristãs, né? Que não é o comum, digo sempre, repito mais uma vez, porque são desafios isso para nós, né? Agir dessa maneira é somente quem quer realmente seguir aí aprendendo com o Evangelho, né? Aprendendo com Jesus. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Me perdoem aí se pular alguma coisa, pessoal, porque às vezes são vários comentários aqui no Face, eu não consigo buscar todos, tá? Me perdoem desde já. A Fátima Chaves, que legal, está dizendo que já indicou para umas amigas assistir o Evangelho com o Paulo Sampaio, né? Porque é muito esclarecedor. Obrigado, Chaves. Obrigado, Fátima. É bom, né? Quem puder divulgar, se gostarem, né? É mais uma oportunidade aí de estudo, fico feliz. A Ana Maria Souza, né, colocando: como conviver com quem não tem humildade? São desafios, né, Ana Maria? Boa pergunta. Quem não tem humildade, a pessoa orgulhosa, né, é difícil essa convivência. Essa pessoa cria, às vezes, uma barreira. Ninguém gosta de conviver com alguém que é orgulhoso, que é arrogante, né, que se impõe, que não respeita o outro. É dificílimo, né? Mas, Ana, nós estamos tentando aprender aqui com o Evangelho, né? O quanto é importante essas provas da vida, né? Uma pessoa nesse sentido que você cita, uma pessoa sem humildade, passa a ser para nós uma oportunidade de desenvolver a paciência, de desenvolver a tolerância, a compreensão. Então, Ana, procure, dentro das suas forças, se é o teu caso, se convive com alguém assim, procura dentro do seu limite, né? Não manter atitudes, não ter sentimentos ruins para com essa pessoa. Comece pensando que essa pessoa pode ser um enfermo da alma ainda, alguém que não conhece do Evangelho, alguém que não desenvolveu boas virtudes e que precisa do teu auxílio, né? Então, como a Rosa está dizendo, é uma tarefa muito difícil, né? Então, procure, dentro das suas possibilidades, mostrar as suas virtudes cristãs, né? Procure conviver, dentro do possível, o máximo em paz, né? É um esforço, é um desafio, mas quem consegue, né, está evoluindo. A Edna Markovic dizendo: quando perdoamos, não é para o bem do outro, mas sim para a nossa paz.
Muito bom, viu, Edna? É justamente isso, eu até comento isso em palestras minhas sobre o perdão. Quando a gente perdoa, não estamos fazendo uma caridade para o outro. Nós estamos sendo beneficiados primeiramente. Muito bem lembrado aqui pela Edna, né? O João Franco dizendo, o perdão nos liberta do passado, jorrando luz no presente. Olha que bonito. João Franco aí foi inspirado aí, hein, João? Vamos ver aqui se tem mais uma colocação. Então, a Auresina dizendo, vivo o menosprezo dentro da família. Então, o menosprezo, né? É difícil, né? Aí procure se lembrar da recordação aqui de Emmanuel, né? Pacifica entendendo. O que seria isso? Entendendo, né, Auresina, no sentido de que quem age assim, Auresina, não aprendeu ainda o caminho melhor, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho. E se você já aprendeu, tenta tolerar, tenta relevar, né? Pense assim, você, mesmo que a pessoa diga uma coisa que você não merece, se você não merece, não tem que se ofender. Você sabe que aquilo não é verdade. Você sabe do seu potencial. Não precisa que outros fiquem reconhecendo. Deus está vendo as tuas atitudes, né? Jesus acompanha a tua evolução. Então o importante é nos preocuparmos com o alto, né? Com Deus, com Jesus. E é a tua prova aí, como prova de qualquer um de nós, né? O que mais aqui? Ariane, né, de Moura, está dizendo, o que acontece quando você não consegue superar o passado? Então, Ariane, eu tenho até uma palestra, eu vou deixar uma sugestão, se você quiser ver com mais detalhe, eu tenho uma palestra no meu canal do YouTube, no meu canal Paulo Eduardo Sampaio, que eu dou o título de A Importância do Perdão, está lá na playlist de palestras. Se você quiser ver depois, mas eu te diria aqui rapidamente, né? E eu também tenho uma palestra chamada O Propósito da Vida, que também falo sobre essa questão, tá? Mas sobre o passado, né, Ariane, às vezes a gente não supera por vários motivos. Pode ser porque você não se perdoa, pode ser porque você, muito provavelmente é isso, né? Tem outros motivos, mas se você não se perdoa, você deveria pensar que todos nós erramos. E se você não se perdoa, você não continua avançando. Então o ideal é o quê? Pensar de hoje para frente. É uma frase do Chico quando ele diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Ou seja, é pensar de hoje para frente, Ariane. Não ficar remoendo o passado, né? Que a gente fica paralisado. Então precisamos continuar avançando. A nossa amiga Selma Camargo aqui também. Bem-vinda, Selma. Boa noite, viu? Vamos continuar mais um pouquinho, depois eu tento ver mais algum comentário. A Rita Mello dizendo também, gosto muito do seu estudo, muito esclarecedor. Que bom, fico muito feliz com o retorno aí de vocês e que estejam gostando. Tudo bem, Selma? Então, continuando aqui, Emmanuel diz assim, golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Olha, que sério isso, né, pessoal? Muitas vezes, quanto que a gente não vê pessoas que agem dessa forma? Nós mesmos já podemos ter agido assim, né? Atitudes violentas. Imagine até atitude, agressão física, né? E quando não é agressão física, é agressão verbal. As nossas palavras que perturbam, que humilham, que ofendem, né? Desculpa, meu irmão, acabei pulando aqui. Meu irmão tem um comentário, já vamos ver já. Acabou rodando aqui, eu esqueci. Já vejo, Júlio, só um minuto. Então, quantas vezes que a gente acabou agindo com atitudes agressivas, né? E Emmanuel está dizendo aqui para quanto que a gente sofre com essas atitudes. Porque a nossa violência, a nossa agressividade geram perturbações para o organismo físico, né? O corpo sofre, porque nós ficamos em completo desequilíbrio emocional. Isso gera perturbações orgânicas, né? Nós sofremos até fisicamente.
além de baixar o nosso padrão vibratório, sintonizamos com mentes de espíritos aí perturbadores que agravam a situação. Então, agredir ou humilhar não são atitudes de um bom cristão, de um bom espírita, jamais. Se nós ainda temos uma tendência, né, à agressividade, quer seja ela física ou verbal, cuidemos disso, meus amigos. É muito grave isso, né? Porque isso não resolve nada. Porque por trás disso, a gente precisa reconhecer, por trás dessa atitude, muito provavelmente está o orgulho ferido. Porque às vezes a gente se revolta demais, porque a gente se sente, né, menosprezado, ofendido, a gente se sente naquela fala, né, quem ele pensa, quem ela pensa que é para falar assim comigo, é o nosso orgulho ferido. Então a gente revida, a gente está exibindo assim a nossa pouca evolução espiritual. Então cuidemos, meus amigos, cuidemos dessas atitudes infelizes, da agressividade, jamais. Isso não resolve problema nenhum. Me perdoe, Júlio. O Júlio, meu irmão Sampaio Psicanalista aqui no Insta, comentou, referente ainda, né, ao comentário passado de Emmanuel, ninguém dá o que não tem, ou seja, partindo dessa premissa, entendemos, pois, que dar o perdão é ganhar a liberdade de consciência. Olha que legal que ele coloca, né? Dar o perdão é ganhar a liberdade de consciência. Porque é a maior verdade, né? Quem perdoa se liberta. Isso é muito sério, isso é muito verdadeiro. Quem não perdoa está preso àquela situação, àquele problema, preso àquela pessoa, trocando fluidos ruins, né? Ligação mental doentia entre os dois que se estabelece. Então é muito verdadeiro isso. Obrigado aí, meu irmão. A Carol Belisário dizendo, né? O ego não ajuda. Porque é justamente isso, a gente precisa tomar cuidado com o ego, né? Com o nosso orgulho, tudo essa questão de né, nos envaidecermos demais, não podemos sofrer nada que a gente já fica ressentido. A gente tem que ter um pouco mais de tolerância, compreender um pouco mais que o outro, às vezes, não aprendeu aquilo que nós já aprendemos, né? E Emmanuel continua dizendo, diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Olha que bonito que o Emmanuel coloca, né? Ou seja, diante do mal que nós sofremos, diante de uma possível agressividade, perturbação, silenciemos. Esse silenciar é no sentido de tentar se manter sereno. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo, não é porque eu estou aqui comentando que eu vou dizer que eu faço. Eu tento, né? Mas não quer dizer que eu esteja pleno nesse domínio, mas eu quero buscar isso também. Então é para nós todos aprendermos, né? Que diante das perturbações, diante das agressões, silenciemos. É aquela questão, coloca nas mãos de Deus. O que significa colocar nas mãos de Deus? É no sentido de que Deus vai ajustar esse erro da pessoa, vai cobrar dessa pessoa essa atitude infeliz, negligente. Essa pessoa vai responder para as leis divinas perante a sua consciência. Então deixa que Deus resolva o problema. Não vamos nós querer, né, retrucar, agir com violência, responder de forma agressiva. E os Espíritos sempre nos ensinam que o importante é servir sempre. Olha quantas vezes eles falam isso. Mesmo diante de uma dor, continuemos a servir. O que significa? Continuemos fazendo o bem. Mesmo que a gente sofra agressões, menosprezo, injúrias, né? Não deixemos de fazer o bem, porque às vezes a gente pode pensar, a gente pode desanimar de fazer o bem. Muitas pessoas dizem, olha, eu perdi o ânimo de ser bom.
Tem muita gente fazendo maldade, eu cansei. Não, jamais. Não desistamos da prática do bem, de servir, de ser bom, de ser útil, mesmo que a gente sofra, né? Imagine se Jesus tivesse desistido da prática do bem diante de tantas coisas que ele sofreu. Carol Belisário dizendo aqui no Insta, é um exercício diário, ainda mais nos tempos que vivemos. É justamente, né? Exercício diário, todos os dias. É bom por um lado, assim, é lógico que é difícil, a gente sofre, né? Porque estamos sendo testados. Mas pensem, meus amigos, pensem no lado de quanto a gente pode crescer espiritualmente. Esses exercícios diários, essas oportunidades de mostrarmos a nossa paciência, a nossa tolerância, né? É igual aquela fala que diz que a pessoa pede a Deus, ó Deus, me dá paciência. Deus não dá paciência, Ele te dá provas difíceis para você desenvolver a paciência. Aí a gente reclama, né? Então Emmanuel diz aqui, o tempo sazona o fruto verde. Vejam que interessante, né? Porque o tempo, lembra que a gente estudou até uma lição do tempo, acho que há 2 semanas atrás, do Emmanuel. O tempo vai resolvendo, né? Aquele que agride, aquele que perturba, com o tempo amadurece, como um fruto, é um fruto verde hoje. Depois de um tempo ele amadurece, altera a feição do charco, quer dizer, aquela pessoa que agride está como uma água parada, como uma lama, mas o tempo transforma isso. Amolece o rochedo, quer dizer, uma pessoa, por mais intransigente que seja, uma pessoa dura, agressiva, com o tempo se transformará, mesmo que demande aí algumas reencarnações, né? Ou seja, o que o Emmanuel quer dizer com isso? Nós todos somos filhos de Deus, todos numa longa jornada evolutiva, todos carregando imperfeições ainda, todos nós. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos temos. E assim como nós precisamos do amparo dos que seguem à nossa frente, nós também deveríamos ajudar os que vêm na nossa retaguarda, né? Porque o tempo vai nos lapidando a todos. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui no Face. Difícil, mas gratificante, né, Carol? É verdade. É muito gratificante que a gente saiba tirar proveito dessas experiências, né? Vamos ver aqui se eu consigo buscar alguma coisa. Tem vários comentários, agradeço muito a participação de todos, tá? Deixa eu ver, às vezes pulo alguma coisa, me perdoem, pessoal. O João Franco está dizendo, a indiferença é também uma violência velada. Há várias delas. É verdade, né? A indiferença. Pessoa que nem considera, né? É uma forma de violência, né? Uma agressão aí. É uma agressão moral, né? A Benta Maria está dizendo, precisamos educar nosso espírito para eliminar as más tendências, que é o nosso propósito, né, Benta? Transformação moral, né? A questão da reforma íntima, que é bem isso mesmo, tá? A Silvia Moreira, bem-vinda, Silvia, dizendo que é a primeira vez que está aqui conosco. Se gostou, volte mais vezes, todas as quartas, às 20 horas, tá? A Loiva dizendo, é preferível sermos agredidos do que sermos os agressores. Muito bem, muito bom. A mensagem do Evangelho é essa. Sempre pensemos isso. Quem agride está contraindo uma dívida perante sua consciência e a lei divina. Quem sofre uma agressão, quem sofre uma violência, uma injúria, está se libertando de um problema, porque muito provavelmente é a lei de causa e efeito agindo, né? Então essa fala da Loiva nos remete às orientações evangélicas, que é sempre por aí. Muito bom, Loiva. A Lindalva dizendo, né? Exatamente, quando não tivermos algo, palavras que elevam nosso irmão, que permaneçamos calados. Bem isso mesmo, Lindalva, porque que nossas palavras possam ser apenas para soerguer, para animar, para consolar. Se não as temos, se não conseguimos dizer nada nesse sentido, calemos, né? É por aí mesmo. Deixa-me ver aqui se tem mais alguma coisa.
A Valnice Blanc, né, tá dizendo que o esposo era materialista, para ele tudo tinha utilidade, não jogava nada fora, nem uma camiseta rasgada. Faz um mês que desencarnou, doei tudo, sinto muita falta dele, faço muitas preces por ele. É isso mesmo, viu, Valnice? O ideal é continuar assim mesmo, fazer oração ele vai precisar bastante, né? Mas Deus acolhe a todos, entendendo a condição evolutiva de cada um, mas continue orando realmente, né? E te dou uma orientação. Você já fez, né? Doou tudo. O que você doou, pede na oração que seja em nome dele. Doou em nome dele, para que mesmo após a morte, né? Possam alguns serem beneficiados com algo que pertenceu a ele, né? Mesmo que por empréstimo, mas que possa ser levado em conta também. E continue orando por ele, né? Alques Arte, né? Não sei se estou pronunciando certo, está dizendo que trabalha com o pai que humilha, né? Que ameaça, que trata mal diariamente, nunca reagir, nem calo, é muito ruim. Então, imagino o quanto é difícil, né, Alques? Mas se você está conseguindo não revidar, eu acho que já é uma grande coisa, né? Aí não sabemos qual atitude, se você tem um medo, se você tem, né, evita problemas, mas tente perdoar. Aí que é o difícil, né? Tente perdoar, tenta vê-lo como alguém que está doente, que está enfermo, né, espiritualmente falando, e precisa muito de ajuda, né? Ore por ele, se você conseguir, né, que vai aliviar um pouco a situação. Vamos então seguir mais um pouquinho aqui, depois a gente tenta voltar aqui nos comentários. Deixe-me ver o horário. Essa lição é bastante produtiva aqui nos comentários, né? Aí Emmanuel vai dizer o seguinte: censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. O Emmanuel é bem certeiro, né? É o desafio para a gente, pessoal, pacificar. Porque vejam se ele não está certo. Censurar, criticar alguém é amargo. Ele está dizendo que é amargo como fel. E o azedume, né? Essa coisa amarga, esse fel, tira a nossa paz, certo? Porque a hora que a gente critica, a hora que a gente censura alguém, a hora que a gente fala mal de alguém, nós perdemos a paz. Nós todos creio que já passamos por isso. A gente fica em descontrole emocional, né? É importante entender que essas emoções nos perturbam. Apesar de serem muito comuns ainda na nossa realidade, né, evolutiva, a gente está constantemente lidando com isso. Mas o nosso corpo sofre, pessoal. Nós deveríamos evitar essas críticas, essas censuras, essas, né, revolta diante daquilo que a gente recebeu, as chamadas injustiças. O melhor sempre é pacificar. Porque, vejam, pacificar é sempre para nosso bem, primeiramente. Então aqui Emmanuel está dizendo, onde nós estivermos, não importam as circunstâncias, não importa o contexto, não importa o lugar, não importa nada disso. Pacifiquemos. Então é aquele momento difícil, né? A pessoa te agride, a pessoa te ofende, a pessoa te irrita, a pessoa te prejudica. Na hora a gente fala o quê? O sangue ferve, né? Não é uma expressão que nós temos? O sangue ferve. Esse sangue ferve é porque nós não conseguimos ainda lidar bem com essas emoções. É porque nós nos sentimos ainda tomados de sentimentos ruins. Nós nos irritamos, nós nos revoltamos. Então, pacificar é tentar, todas as vezes, ir mantendo a situação o mais serena possível. Lembrando que lá no início Emmanuel fala da oração, né? A Fernanda Maria está dizendo aqui, o perdão é o lenitivo, luz para a nossa libertação. Olha que bonito, né? Então a gente precisa muito, pessoal, estarmos preparados, libertação do ser. Muito legal, obrigado, Fernanda.
Nós precisamos estar muito preparados para esses momentos difíceis que nos pegam de surpresa, vocês concordam? Porque vejam, nós somos constantemente bombardeados por essas situações difíceis. Então, naquele momento que você não está nem pensando, alguém chega e te fala uma coisa atravessada. Aí, naquela hora, nós temos as chamadas reações, né? A nossa reação instintiva, porque é aquilo que a gente vem trazendo de milênios. A nossa reação é dar o troco, é agredir, é gritar, é esbravejar. Então a gente precisa fazer o quê? Um exercício. É um exercício diário, como foi dito aqui já. Um exercício de desenvolver a paciência, a tolerância para pacificar. Para o nosso bem, pessoal. Olha, quando a gente consegue isso, nós estamos dando um passo grande na evolução. Pensemos nisso. Tudo que a gente consegue para a nossa evolução é a caminho de cada vez mais uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Então, são esforços que valem a pena, meus amigos. Tentemos a cada vez. Vejam bem, na próxima oportunidade que vocês se depararem com uma situação difícil, observem como que vocês agiram ou reagiram. Porque vejam, reagir é aquela coisa instintiva. Você já joga para fora, você agride, você xinga, você reclama, você carrega raiva, mágoa. Isso é reação. Agora, agir, o que é? É você começar orando, você começar entendendo que aquela pessoa está doente, que é um enfermo, não conhece o Evangelho, perdoa. Aí você está agindo no bem, você está agindo de acordo com os princípios do Cristo, e é para o seu bem, para o nosso bem. E aí então, meus amigos, Emmanuel encerra a mensagem dizendo: e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Olha que bonito que ele encerra a mensagem. A paz do mundo, que é um dom de Deus, começa em cada um de nós. Quantas vezes que nós dizemos que nós queremos a paz, que nós queremos que o mundo viva em paz, mas nós já demos o primeiro passo? Nós já buscamos desenvolver essa paz em nós? Não é isso? É tão importante cada um de nós que desenvolve a paz, que começa a ser uma pessoa pacificada, o mundo é um pouquinho melhor. Um de uma vez, o outro depois, o nosso exemplo contagia outros e outros. Imaginem quando muitos tiverem conquistado a paz. Como que viveremos numa humanidade melhor? Então a paz do mundo começa em mim, começa em você, começa em cada um de nós. E é dom de Deus, lembrando aqui mais uma bem-aventurança de Jesus da paz, que ele disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Olha que Jesus promete para os brandos e pacíficos a terra regenerada. Nós não queremos tanto esse mundo regenerado que a gente fala, nossa, essa transição planetária, nós queremos que a terra cresça, evolua espiritualmente, que a terra avance, que a terra se torne um mundo melhor. Para nós atingirmos isso, precisamos ser brandos e pacíficos. E essa lição do Emmanuel, creio que nos ensinou o caminho, né, de buscar essa paz em nós. Então, minhas amigas, meus amigos, reflitamos bastante sobre tudo isso. Como é importante a nossa atitude diante de cada situação difícil da vida. São nessas horas desafiadoras que nós vamos mostrar que nós aprendemos algo com o Evangelho, com Jesus, que nós já queremos ser alguém melhor e que nós estamos verdadeiramente, né, em busca da paz. Vamos ver então se tem mais algum comentário aqui e aí a gente encerra então.
peço mais uma vez que me perdoe se eu pulei algum comentário, tá? Porque são muitos comentários aqui na página, né? Espiritismo Brasil Chico Xavier do Face. São muitos amigos conectados aqui, às vezes eu não consigo perceber todos, tá? Patrícia Brito está dizendo: meus filhos não aceitam meu relacionamento e ficam sem conversar comigo. Então faço isso, fico reclusa e não retruco. Então, tá vendo? É uma atitude, pelo menos, né? De não partir para a agressividade, né? Para a discussão. Obrigado, Maria Correia, dizendo um estudo maravilhoso. Obrigado, viu? O que mais aqui? Peraí que tá pulando rápido aqui, às vezes eu não percebo. Tem os agradecimentos aqui do estudo. Eu que agradeço muito vocês, viu? A presença de todos sempre é muito, muito gratificante para mim. A Rita Mello dizendo: quando alguém me machuca, não respondo imediato. Tento respirar fundo para encontrar uma resposta tranquila. Treinei muito para conseguir fazer isso hoje em dia. Tá vendo? A Rita tá dizendo um hábito aí que ela desenvolveu, né? Um exercício, um treino. É isso que a gente precisa fazer. É um treino, é um exercício, vai tentando, errou uma vez, tenta de novo, até que a gente consiga, né, manter-se com uma paz possível, aí, com uma certa serenidade. Que mais está dizendo aqui? A ideia, né? Difícil, mas continuamos a nossa evolução. Sim, são os desafios, né? Que mais? A Marilu Torres aqui, de fora do Brasil, né? Dizendo: sempre penso no perdão e de almas grandes, né? O bem, a evolução do bem. Muito legal. Obrigado pela tua presença aí, é isso mesmo. Ercília, né? Linda mensagem: a paz do mundo depende de cada um de nós. Legal, né? A Lindalva dizendo: grande reflexão. A Edna agradecendo aqui o estudo. A Auresina dizendo: não é fácil mesmo, é um trabalho constante, que é justamente, né, constante mesmo. A Graça desejando uma noite abençoada a todos. A Ariane comentando aqui também, deixa eu me ver que eu acho que acabou pulando. Perdi o comentário aqui da Ariane. Sabe, às vezes as pessoas me chamam de vários apelidos, pois não respondo à provocação. Então, essas provocações, né, como a Ariane está dizendo, todos nós sofremos. Obrigado, Carol, que bom que você gostou, fico feliz, volte sempre. Essas provocações, né, as pessoas têm o mau hábito de apelidar os outros, né, coisas, né, chatas, deprimentes. Então, nessas horas, a melhor coisa é não falar nada, é silenciar. A pessoa gosta que você fique irritado, né? Se você não se irrita, mantenha a calma, a pessoa perde a graça. Então é por aí, né? A Flávia Maria Cesário agradecendo aqui também. Legal, o que mais aqui? Tiagone Santos dizendo: assim seja, irmão, com muita oração e pensamento positivo podemos evoluir. Todo dia é dia de ser melhor, um bom homem busca a paz. Olha que legal, muito bom. Obrigado, Antônio Correia também aqui, a Auresina agradecendo também. O que mais aqui? A Matilde Porto, obrigado, Matilde, Alx, todos vocês, Ercília Machado, Adair Alves, deixando aqui até a próxima quarta, então. Pessoal, convido aqueles que quiserem, que tiverem um tempinho ainda, para a gente fazer uma oração final, porque sempre tem amigos e amigas que pedem, né? Por orações, por algumas pessoas, né, por desencarnados. Vamos aqui fazer uma oração para a gente encerrar, tá? Convido aqueles que quiserem, que se quiserem também colocar a sua água aí para fluidificar, a gente pede, né, a presença de um bom espírito, pode visitar nossos lares, nos amparando, deixando aí nas águas, né, um bálsamo salutar, um remédio espiritual, né, que nos fortaleça, tá bom? Então, nesse momento tão abençoado que nós estamos estudando o Evangelho através das obras de Emmanuel,
queremos agradecer a Deus, nosso Pai, por tantas oportunidades que nós estamos percebendo que a vida nos oferece. Como comentamos aqui hoje, percebemos vários comentários, os momentos desafiadores da vida são oportunidades para nós. Que Deus nos ilumine sempre, para a gente perceber que a vida que temos é aquela que mais precisamos. Nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo, com as condições favoráveis para fazermos a coisa certa. Que Deus nos dê sempre sabedoria, nos envolva com seu amor, com sua paz, para que a gente consiga, de uma vez por todas, buscar essa paz, buscar pacificar as situações difíceis, para que a gente não entre na agressividade do outro, para que a gente não revide as atitudes infelizes que recebemos do outro, mas que nós possamos aprender com o Evangelho que a melhor atitude é pacificar sempre. Rogamos a Deus que permita que um bom amigo espiritual possa nos envolver com sua paz, possa deixar nas nossas águas um bálsamo salutar, o amparo espiritual, envolvendo nossas águas com esses fluidos tranquilos, suaves, que possam nos beneficiar, nos dando paz de espírito, forças novas, mais fé, mais esperança. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pelo Teu imenso amor por todos nós e por mais este momento que estivemos reunidos em Teu nome, que assim seja. Muito obrigado, minhas amigas queridas, meus amigos, por essa oportunidade que estivemos juntos. Que alegria para mim, essa horinha que passo aqui com vocês. Que nós guardemos então em nosso coração esses ensinos tão belos de Emmanuel, né? Pacifiquemos, guardemos essa palavra. Diante de quaisquer situações difíceis, trabalhemos pela paz, asserenemos o nosso coração, busquemos na oração, na atitude fraterna, na tolerância, no perdão, na paciência, porque assim estaremos buscando um caminho melhor. Carol, fica salvo sim, fica aqui no meu Insta, tá? No Facebook também, e também deixo no canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, se alguém quiser se inscrever no canal, tem todos os vídeos lá, viu? Todos os vídeos anteriores, quem quiser se inscrever no meu canal, tem uma playlist, né? Com esses estudos, tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um estudo de O Livro dos Espíritos, além também de algumas palestras que vamos realizando, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Oi, Tereza Miliati. Infelizmente estamos encerrando. Se você quiser depois acompanhar o vídeo que vai ficar gravado aí também no Instagram, tá bom? Muita paz a todos. Deus nos abençoe sempre. Lembremos sempre dessas lições de Emmanuel. Continuemos perseverando na trilha de luz do Evangelho. O Evangelho é luz na nossa vida. Obrigado, Carol. Muito carinhosa, muito obrigado. Que bom, Tereza, fico feliz, viu? Todas as quartas-feiras, 20 horas, se quiser acompanhar ao vivo também conosco, tá bom? Muita paz, meus amigos, minhas amigas. Uma boa noite de sono. Que Deus nos abençoe. Até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Isa Bela Marques aqui também. Bem-vinda, Isa. Estamos encerrando esse vídeo, mas fica aí disponível também, tá? Esse estudo fazemos todas as quartas às 20 horas. Muita paz a todos. Até próxima quarta-feira às 20 horas, se Deus nos permitir. Até lá.